Olá, pessoal! Vamos a mais um conteúdo de Química Farmacêutica? Para quem não me conhece, eu sou a professora doutora Lorane Age Melim e hoje nós vamos falar no planejamento de fármacos, especificamente sobre simplificação de estrutura química. Se interessou? Então, antes de ir para a aula, não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Vamos para a aula? Então, na aula de hoje, sobre planejamento de fármacos, vamos continuar falando sobre otimização da interação do fármaco com o alvo, ok? E especificamente sobre simplificação, tá? Então, os protótipos de fontes naturais são frequentemente complexos e difíceis de sintetizar. Simplificar a molécula torna a síntese dos análogos mais fácil, rápida e barata. Isso é importante quando nós estamos planejando fármacos, porque qualquer custo nesse planejamento, ele consequentemente é colocado no preço final daquele medicamento. Estruturas mais simples podem se ajustar ao sítio de ligação e aumentar a atividade. Isso é importante, uma vez que eu quero que uma estrutura ela se ligue melhor ao meu alvo, aumentando a atividade. Estruturas mais simples podem também ser mais seletivas e menos tóxicas, se o excesso de grupos funcionais forem removidos. Também isso é importante, porque se eu torno uma molécula mais seletiva, significa que provavelmente ela vai atuar naquele alvo que eu espero, não vai ficar atuando em outro alvo, não vai ficar se ligando em outro alvo. Mas temos que ter atenção também em relação a isso, tá? Vamos falar a seguir. Quais são os métodos utilizados na simplificação? Tenho que manter o farmacóforo, nós já vimos o que é o farmacóforo, é aquela estrutura mínima, aquelas regiões importantes para a atividade, que eu não posso tirar da molécula, porque senão eu perco a atividade. E se eu consigo manter o farmacóforo e consigo remover os grupos funcionais desnecessários, significa que eu vou estar simplificando a molécula, podendo aumentar a probabilidade dele não produzir ou dele diminuir os seus efeitos colaterais, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho um fármaco e consigo tirar os grupos funcionais desnecessários para a atividade que eu estou planejando. Uma outra estratégia, um outro método de simplificação é remover os anéis em excesso. Então, por exemplo, aqui eu tenho a morfina, eu já sei, nas aulas passadas, quem não assistiu à aula, as aulas anteriores, volta lá para vocês saberem, do que nós estamos falando. Então, nós já sabemos as regiões importantes na estrutura da morfina para ela ter atividade, analgésica. Então, aqui essa hidroxila, aqui o anel aromático e esse nitrogênio, com o espaçador, nós já sabemos disso. Então, eu posso eliminar esses grupos funcionais e verificar se a atividade vai continuar, se ela vai permanecer ou não, tá? Então, eu posso tirar esses grupos funcionais em excesso, assim como eu posso eliminar um anel. Ele não está envolvido no grupo funcional, ok? E com isso, só retirando os excessos dos grupos funcionais, da morfina eu passo para o levofanol e em seguida, tirando esse excesso de anel, eu posso passar para a metazocina, ok? Também posso remover centros assimétricos, Tem algumas estratégias para remover esses centros, Então aqui eu tenho uma droga quiral com seus 4 substituintes, ok? E aqui meu centro assimétrico, tá? Com isso eu posso tirar um desses substituintes, agora eu tenho um fármaco aquiral, ok? Outro exemplo é aqui, um fármaco, quiral, faço a modificação, coloco 2 substituintes ou 2 substituintes iguais, e com isso eu tenho um fármaco aquiral. Os métodos de simplificação também podem ser observados quando eu simplifico as etapas para evitar a simplificação excessiva, tá? Porque uma simplificação não significa grupos de poda, tá? Do composto principal. Os compostos geralmente são feitos por síntese total. Então, por exemplo, eu tenho uma molécula, e quero simplificar aquela estrutura. Tenho o farmacóforo e vou simplificando, vou retirando os grupos funcionais. Eu tenho que ir fazendo, aos poucos e simplificando aos poucos. Por quê? Para eu observar se a atividade continua ou não. Observamos que
com todas essas simplificações, eu continuo mantendo, ok, o meu grupo funcional, tá bem? Mas existem alguns detalhes aí que nós vamos ver a seguir, tá bom? Então, aqui eu tenho minha estrutura química fazendo a interação, olha aqui, fazendo as interações. Simplifiquei a primeira vez, as interações continuam. Simplifiquei mais uma vez, as interações continuam. Simplifiquei mais uma vez, elas continuam. Simplifiquei de novo e as interações continuam. Teoricamente, as interações continuaram, ok? Mas temos que ter atenção, tá bom? Outro exemplo é a cocaína, tá? Então, eu tenho aqui o farmacóforo, ok? Já sei, né, as regiões importantes, eu posso simplificar e o farmacóforo, ele se mantém, tá bom? Então, da cocaína eu tenho a procaína, os grupos funcionais, né, de ligação importantes, eles são mantidos, o éster desnecessário foi removido e o sistema do anel complexo também foi removido, ok? Quais são as desvantagens da simplificação? A simplificação excessiva pode resultar em diminuição da atividade e da seletividade, tá bom? Então, por exemplo, se você simplifica demais, você pode diminuir essa atividade, tá bom? Moléculas simples têm mais conformações, nós vamos ver um exemplo a seguir. E também é mais provável que interaja com mais de um sítio de ligação. Com isso, pode resultar no aumento dos efeitos colaterais, tá? Então, isso é uma desvantagem muito grande em relação à simplificação, tá bom? Bom, então aqui eu tenho o meu sítio de ligação, ok? E aquela minha molécula que eu simplifiquei bastante. O que acontece? Eu tenho ligações rotacionáveis, tá? A presença de ligações rotacionáveis vai permitir que eu tenha várias conformações nessa molécula. Levando em consideração essa ligação, o que acontece? Minha molécula ela pode ter outra conformação e com isso eu não ter a interação com a região do meu sítio anterior e a minha molécula interagir com outros sítios e com isso levar aos efeitos colaterais, tá bom? Simplificação excessiva de opioides, por exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho a morfina, tá? Então, eu posso simplificar? Posso. Já sei as regiões importantes. Então, tá, simplifiquei, obtive o levofanol. Ótimo, continuo com a atividade. Posso simplificar mais um pouco? Posso. Aí, eu tenho a metazocina, ok? Aí, eu começo com a simplificação excessiva, tá? E o que acontece? Eu tenho a tiramina, tá? Que não é benéfica ao nosso organismo em altas concentrações e posso, inclusive, ter anfetamina, tá? Então, isso não é interessante para no meu planejamento de fármacos. Então, por isso que eu falo, simplificação, ela tem que ser feita em etapas para que você perceba, observe que a atividade permanece e você não vai ter uma substância que não é interessante no seu planejamento de fármacos, tá bem? Então, como vocês sabem, a nossa referência é o Patrick. Esse conteúdo está lá no capítulo 13 e na próxima aula nós vamos falar sobre rigidificação de molécula, ok? Então, se gostou da nossa aula, não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a nossa próxima aula!